Ribeirão Preto continua, pelo menos até o dia 26 de abril, em estado de calamidade pública. A exemplo, de outros lugares do país e do mundo, essa decisão é para acabar com o avanço do vírus, já que ele se espalha com muita rapidez e com muita facilidade. Ontem, Ribeirão confirmou a primeira morte por Covid-19. É um paciente do HC de 36 anos. Ele já tinha outras doenças além do coronavírus. O medo existe, as dúvidas também. E por isso hoje o doutor Benedito da Fonseca, médico infectologista, que está acompanhando todas as pesquisas de saúde do coronavírus, conversa aqui ao vivo com a gente. Doutor, obrigada pela sua participação. E quem está em casa nos assistindo pode mandar pergunta para o doutor Benedito no Twitter com a hashtag EPTV1. E a gente começa falando então, doutor, sobre isolamento. É um assunto que está dividindo opiniões. Eu quero fazer uma suposição aqui. Por exemplo, se a determinação continuar em São Paulo, de que todo mundo fique em casa, e no Rio de Janeiro todo mundo começar a sair para a rua, isso seria um perigo mesmo assim? Poderia haver uma perda de controle dos casos da Covid-19 no país, doutor? Boa tarde, Luciele. Boa tarde aos telespectadores. Certamente isso aconteceria, né? Eu acho que o que a gente tem aqui em Ribeirão, pelo menos a experiência que a gente está vivendo aqui no Hospital das Clínicas, é que o número de pacientes com suspeita de Covid-19, ele é baixo. Então, eu acho que esse isolamento domiciliar, ele está funcionando no sentido que as pessoas não estão se aglomerando, não estão passando o vírus de uma para outra e por isso faz com que o número de casos diminua. Eu espero que assim continue. Se as fronteiras do Rio de Janeiro forem abertas, vai haver a passagem das pessoas lá do Rio de Janeiro para cá, elas podem estar infectadas e transmitir a doença aqui para os habitantes do estado de São Paulo. Eu, particularmente, acredito, essa é a minha opinião pessoal, de que a gente deveria continuar com esse isolamento social. Escolas, então, imagino eu que a sua resposta seja muito parecida, doutor. Tem muita gente defendendo a abertura delas. Qual é a sua opinião? Certamente. Tudo que eu falei inicialmente eu defendo para as escolas também, porque nas escolas é um ambiente onde nós ficamos várias pessoas em uma única sala, o ar não se recicla com tanta facilidade e com isso, se tiver uma pessoa infectada, ela realmente pode transmitir esse vírus para as outras pessoas que não estão infectadas. Então, também dentro do isolamento social, eu acho que ainda se deve manter as escolas fechadas. Doutor, o senhor pode explicar um pouquinho mais para a gente como funciona, então, essa questão das crianças e dos adolescentes como vetores do coronavírus? Várias pesquisas ao redor do mundo estão mostrando que tanto criança quanto adolescente acaba muitas vezes não tendo sintoma nenhum, mas fica dias, vários dias, essas pessoas contaminadas, infectando outras pessoas. Na verdade, o que acontece é que a doença ela tem um grau de gravidade em crianças que é menor do que na faixa mais adulta e particularmente nos idosos, assim, ali a partir dos 60 anos de idade. A maior parte daqueles casos que a gente tem visto estão realmente entre os 30 e os 50 anos, mais ou menos, Apesar de que aqui a gente tem alguns pacientes um pouco mais jovens. Mas o que acontece? As crianças, por elas serem oligossintomáticas, significa elas não têm muitos sintomas, elas têm um contato muito próximo com os pais, com os irmãos, com as avós. E mesmo que a transmissão delas seja pequena, comparada com aquelas pessoas que estão sintomáticas, que estão espirrando ou tossindo, acaba transmitindo. Então é por isso que a gente sempre fala que, apesar das crianças serem pouco sintomáticas, elas são capazes de transmitir o vírus por uma pessoa mais velha. Ok, está explicado, doutor. Agora, como já era de se esperar, tem muita gente mandando mensagem no Twitter com a hashtag EPTV1 e a gente começa com a pergunta da Márcia. Ela quer entender, assim como muitas pessoas, por que as medidas são tão diferentes agora em relação a 2019, na época do H1N1. Então, é diferente até a forma de transmissão e a rapidez do contágio, doutor?
Na verdade, a forma de transmissão é muito parecida, né? As formas de transmissão da gripe e do coronavírus, elas seguem mais ou menos a mesma maneira, né? O grande problema é que quando a gente compara a taxa de letalidade, né, quer dizer, a porcentagem de pessoas, né, que morrem depois de uma doença grave, da gripe é 0,1%. Do coronavírus hoje está em torno de 3%. Então, é um número muito maior do que o que a gente acontecia na gripe, né? E mesmo a taxa de transmissão do coronavírus, quando uma pessoa infectada entra em contato com várias pessoas que não estão infectadas, a taxa de transmissão do coronavírus, ela é maior do que a da taxa do vírus da influenza, que é o vírus que causa a gripe. Então, assim, por isso é que a gente tomou essas medidas mais, vamos dizer, estritas, né, para que a gente realmente contenha a transmissão do vírus, porque esse vírus ele tem uma transmissibilidade bem maior do que o vírus da influenza. É o único jeito nesse momento, né, doutor? Mensagem agora da Thay Valadão. Quando a pessoa está com suspeita de Covid-19, olha só essa situação, doutor, qual seria a sua dica? Na casa tem só 4 cômodos, mas moram 6 pessoas. Como seria, então, o cuidado para essa família? O ideal aí é, na verdade, a própria família se organizar de maneira que movam as pessoas de um quarto para outro, de maneira que a pessoa infectada fique somente em um quarto, né? Quando a gente fala de isolamento, infelizmente é isolamento mesmo. A gente tem que deixar aquela pessoa, pelo menos até que saia a resposta se ela está infectada ou não, ou então até que passe 40 dias, né, desde a suspeita, que ela fique isolada. Para quê? Para que não passe a doença para as outras pessoas da família. O que a gente tem que fazer, na verdade, né, todos esses casos, é impedir que outras pessoas fiquem doentes. E essa orientação aí do doutor Benedito vale também para a Paty, ó, que mandou essa mensagem aqui. Minha mãe tem 65 anos, mora com a gente em casa, temos 3 filhos pequenos e aí ela pergunta então como que a mãe dela pode ficar segura, segue a mesma dica que a gente acabou de ver. E agora vamos falar sobre futuro. A próxima pergunta aqui do Júnior, ó, ele está falando o seguinte, doutor, todo mundo em confinamento então para não se propagar o vírus, mas qual seria a probabilidade desse vírus se espalhar de novo depois que tudo volte ao normal? Como seria esse controle a médio e longo prazo? Bom, vamos considerar o seguinte, né, que na verdade todo mundo fique confinado, passe aí os 30 dias e a doença praticamente não tenha mais circulação aqui na cidade. De repente, chega alguém de fora, né? E ele está infectado, aí está todo mundo aglomerado do mesmo jeito que estava antes dessas medidas serem instituídas. Essa pessoa chegou infectada, está todo mundo suscetível, existe a possibilidade de causar uma nova epidemia, sem dúvida alguma, né? O que, na verdade, a gente tem que fazer é manter o cuidado durante todo esse período, né? Para que a gente não tenha novas introduções aqui na cidade de Ribeirão Preto, se a doença for controlada. É o que mais ou menos, esse é o mesmo perigo que tem se falado, por exemplo, na China, né? Hoje na China eles estão preocupados com o que ele está se chamando de segunda onda. Por quê? Porque eles tomaram essas medidas bastante estritas, ficou todo mundo em casa, a doença parou de circular, agora está voltando à normalidade. Se aparecer alguém infectado, vai de novo causar novos surtos da doença. Então, o que a gente tem que fazer é ficar atento. Sempre que aparecer alguém com sintomas parecidos ao Covid, né, a doença pelo coronavírus, a gente tem que instituir medidas que nos protejam. Então, que impeça a transmissão do vírus de uma pessoa para outra. Ok, doutor Benedito, agradeço muitíssimo pela sua participação aqui. Sei que sua rotina está exaustiva. Bom trabalho, boa sorte para todos vocês. Faltou ali responder a pergunta da Aline, da Laís Lubrani e de mais um monte de gente que está mandando. E a gente está separando tudo para ao longo dos próximos dias e respondendo aqui para vocês. Doutor, obrigada mais uma vez.